A higiene pessoal, algo que hoje consideramos essencial para a saúde e o bem-estar, nem sempre foi uma preocupação central na história da humanidade. Na Europa medieval, por exemplo, a limpeza anal ocupava um lugar de destaque na vida cotidiana e muitos desses hábitos foram transportados para as colônias americanas pelos europeus, enquanto os povos indígenas já cultivavam práticas de higiene, como banhos frequentes em rios e lagos. Os colonizadores mantinham costumes que, para os padrões atuais, seriam considerados no mínimo curiosos e, em muitos casos, repulsivos. A falta de acesso facilitado à água, aliada a crenças culturais e religiosas, resultava em práticas que hoje nos causam estranheza. Neste relato, exploraremos 15 desses hábitos que revelam como era a relação dos europeus com a limpeza nas três principais colônias que deram origem aos Estados Unidos. A chegada dos europeus ao continente americano representou um choque cultural intenso. Além de trazerem consigo ideias políticas e religiosas rígidas, os colonizadores carregavam costumes que contrastavam fortemente com os dos povos nativos. Um dos pontos mais marcantes desse contraste estava justamente na higiene. Enquanto os indígenas se banhavam regularmente em rios e lagos, os europeus evitavam o contato com a água, uma prática que pode parecer incompreensível nos dias de hoje. Na Europa, a ideia de que banhar-se frequentemente era desnecessário ou ato prejudicial estava enraizada. Há registros, por exemplo, de que o rei Francis Luís XIV teria tomado apenas 3 banhos em toda a sua vida. Essa aversão à água anal se limitava a questões de conforto. Muitos acreditavam que a imersão poderia abrir os poros da pele e permitir a entrada de doenças. A ausência de higiene adequada não se restringia ao mau cheiro. Ela também facilitava a propagação de enfermidades, muitas das quais foram introduzidas nas Américas pelos colonizadores e acabaram se espalhando entre as populações indígenas. Uma das práticas mais curiosas da época era o uso constante de um pequeno frasco com perfume ou ervas aromáticas. Esses recipientes, conhecidos como esponjas de cheiro, eram carregados para disfarçar os odores corporais em encontros sociais. O que hoje associamos à elegância, como o lenço de bolso, na verdade tinha uma função bem menos nobre: esconder o cheiro forte de quem não se lavava. Esses detalhes revelam como a sociedade colonial lidava com a falta de higiene de maneiras que, para nós, parecem pouco eficazes. Vamos começar pelo hábito mais básico, o banho. Sem sistemas de encanamento ou chuveiros como conhecemos hoje, a ideia de se lavar com água não era comum entre os colonizadores. Para eles, a limpeza estava mais associada à troca de roupas do que ao contato com a água. Muitos acreditavam que mergulhar no líquido poderia ser prejudicial à saúde, uma crença reforçada por ideias religiosas que viam a nudez como algo vergonhoso. Além disso, o processo de tomar banho exigia um esforço considerável. Era preciso coletar a água, aquecê-la e transportá-la até uma banheira de madeira, uma tarefa que poucos estavam dispostos a realizar com frequência. Mas isso não significa que os colonizadores ignorassem completamente a limpeza. Eles tinham seus próprios métodos, que não envolviam água em abundância. Lavar o rosto e as mãos diariamente era comum, mas o corpo era limpo de outra forma. Usavam um pano ou esponja umedecidos em uma bacia com água para remover a sujeira superficial. O sabão, quando existia, era reservado para lavar roupas, não a pele. A roupa íntima, por sua vez, desempenhava um papel fundamental nesse processo. As pecas brancas e volumosas que apareciam por baixo das vestimentas formais eram vistas como um símbolo de status e higiene. Acreditava-se que a roupa íntima absorvia o suor e as impurezas do corpo, mantendo a pessoa limpa. Quanto mais branca e trocada com frequência, maior era o sinal de pureza e posical social. A cama também era considerada uma extensão da higiene pessoal. Em vez de se banharem, os colonizadores priorizaram a troca frequente de lençóis e a prática de não dormir com as mesmas roupas usadas durante o dia. Dormir com a vestimenta do cotidiano era visto como algo anti-higiênico e antimoral. As roupas de cama limpas eram, portanto, uma forma de compensar a falta de banhos regulares. Outro aspecto surpreendente era a falta de cuidado com a saúde bucal. Enquanto os indígenas utilizavam métodos naturais, como esfregar os dentes com galhos, aplicar carvão para clareá-los ou mascar ervas como hortelã para refrescar o hálito, os colonizadores praticamente ignoravam a higiene dental. A maioria passava a vida inteira sem escovar os dentes, e a preocupação com a boca só surgia quando um dente causava dor intensa, geralmente por caries ou infecções. Nesses casos, a extracal era solucal mais comum e qualquer pessoa poderia realizá-la, desde um cirurgião até um barbeiro, um boticário ou até mesmo um ferreiro. Apesar da falta de cuidados, havia quem recorresse a próteses improvisadas, feitas de madeira, metal ou marfim. Um dos casos mais famosos é o do general George Washington, que usava dentaduras feitas de metal, arame e dentes de animais. Por fim, quando a família decidia tomar banho, todos compartilhavam a mesma água. Como o processo de preparar um banho exigia muito trabalho,
Desde buscar a água até aquecê-la e encher a banheira, era comum que o mesmo líquido fosse usado por várias pessoas. Acredita-se que, na maioria dos casos, um banho completo era tomado apenas uma vez por ano, o que tornava a prática ainda mais rara e compartilhada. Esses hábitos, que hoje nos parecem tão distantes, revelam como a nocal de higiene evoluiu ao longo dos séculos e como as limitações da época moldavam o cotidiano das pessoas. O banho na aula era um momento individual, mas sim uma espécie de compromisso familiar. Afinal, todos os membros da casa se lavavam no mesmo dia, na mesma banheira e com a mesma água. A ordem seguia uma hierarquia bem definida. O homem da família, geralmente o chefe da casa, entrava primeiro. Depois vinham as mulheres, organizadas por importância, e por último as crianças. Quando chegava a vez do bebe, a água já estava tal turva e carregada de sujeira dos banhos anteriores que era preciso tomar cuidado para não derrubá-lo dentro da banheira. A camada de espuma e resíduos era tal espessa que, em alguns casos, o pequeno poderia até desaparecer sob ela. A pele, aliás, não era prioridade quando se falava em limpeza. Os colonos não usavam sabão no corpo durante o banho, mas entendiam sua importância para a higiene doméstica. A maioria produzia seu próprio sabão em casa, misturando gordura animal com cinzas e água. O resultado era um produto forte demais para ser aplicado diretamente na pele, mas eficiente para lavar roupas, loucas e até algumas superfícies da casa. Lavar as pecas de vestuário, no entanto, era uma tarefa extenuante. Exigia fabricar o sabão, buscar água suficiente, aquecê-la, esfregar cada peca com forca e depois estendê-las para secar. Por isso, apenas as roupas mais sujas, como as roupas íntimas, aventais e fraldas de bebê, eram lavadas com frequência. As condições sanitárias precárias da época, somadas à falta de cuidados com os alimentos e à ausência de antibióticos, tornavam as doenças uma presença constante no cotidiano colonial. Uma das mais temidas era a disenteria, uma infecção intestinal causada por bactérias que provocava diarreia com sangue. Sem sistemas de esgoto ou tratamento adequado de resíduos, a contaminação da água e dos alimentos era comum, criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. Os surtos de disenteria eram frequentes e dizimavam famílias inteiras, agravando ainda mais o ciclo de pobreza e fragilidade. Como não existiam vasos sanitários com descarga, os dejetos se acumulavam em fossas sépticas, espalhando odores insuportáveis pelas casas e ruas. Curiosamente, o mau cheiro era visto por muitos como uma forma de proteção. Hoje, a ideia pode parecer absurda, mas na época colonial acreditava-se que os odores naturais do corpo feminino funcionavam como um mecanismo de defesa. Médicos da época chegavam a aconselhar que as mulheres evitassem banhos frequentes para preservar esses aromas, que supostamente afastavam os avancos indesejados dos homens. A lógica era simples: se o cheiro repelia, servia como uma barreira contra assedios. Essa crença refletia não apenas a falta de conhecimento científico, mas também a maneira como a sociedade controlava o comportamento feminino. Quando o assunto era menstrual, as mulheres precisavam improvisar. Produtos como absorventes descartáveis ou coletores menstruais ainda não existiam, mas o ciclo biológico sempre exigiu soluções. Desde a Idade Média, a menstruação era cercada de tabus e vergonha e as opções disponíveis eram limitadas. Na maioria dos casos, as mulheres usavam retalhos de tecido para conter o fluxo, prendendo-o sob as roupas. Esses panos eram lavados e reutilizados, mas nem sempre com a higiene necessária, o que aumentava o risco de infecções. A prática de se barbear também seguia regras rígidas. Nos primeiros anos da colonização, os homens não costumavam raspar o rosto, mas a partir de meados do século XVIII, a aparência de um rosto liso se tornou mais comum. A tarefa era realizada por barbeiros ou, em alguns casos, por escravizados, já que exigia habilidade para manusear lâminas afiadas sem causar ferimentos graves. Para as mulheres, porém, não havia a mesma pressão social. Raspar-se era considerado um hábito masculino, e não há registros de que elas adotassem a prática. Além do risco das lâminas, não se via necessidade, já que o pelo facial não crescia naturalmente nelas e o restante do corpo ficava coberto pelas roupas. Ainda assim, algumas mulheres recorriam a métodos alternativos, como misturas de arsênico, cal e outras substâncias para remover pelos. Apesar dos perigos que esses produtos representavam, a convivência com insetos e pragas era parte inevitável da vida colonial. Relatos de exploradores e colonos descrevem ambientes infestados de moscas, mosquitos, baratas e outros animais indesejados. A falta de coleta de lixo e o acúmulo de água parada criavam condições ideais para a proliferação desses bichos, que invadiam as casas e se alimentavam dos restos de comida. À noite, era comum que picassem as pessoas, transmitindo doenças. A higiene precária e a ausência de medidas sanitárias básicas tornavam essas pragas não apenas incômodas, mas também uma ameaça constante à saúde. Mesmo a higiene bucal seguia métodos pouco convencionais.
Escaracóis arqueológicas revelam que os colonos usavam utensílios multifuncionais para cuidar do corpo. Um exemplo era uma pequena ferramenta de metal com uma extremidade em forma de colher, originalmente projetada para limpar os ouvidos. No entanto, o mesmo instrumento era usado para remover restos de comida dos dentes, cutucar as gengivas e ate raspar a sujeira debaixo das unhas. A falta de objetos específicos para cada finalidade refletia a simplicidade e às vezes a improvisação dos hábitos de limpeza da época. As famosas perucas brancas e cacheadas, tal associadas à imagem dos colonos, tinham um significado que ia além da estética. Elas eram símbolos de status social acessíveis apenas às classes mais altas. Feitas com cabelos humanos ou de animais, as perucas permitiam que seus usuários mantivessem o cabelo natural bem curto, uma estratégia eficaz para evitar piolhos. Além disso, serviam para disfarçar odores corporais, já que os banhos não eram frequentes. Manter uma peruca limpa, porém, era um processo caro e trabalhoso, o que fazia com que muitas pessoas as usassem por meses sem lavar. Por fim, os banheiros não eram espaços privados nem públicos como conhecemos hoje. Como o hábito de tomar banho não era disseminado, poucas casas tinham ambientes reservados para essa finalidade. Foi somente após a Guerra Civil Americana que começaram a surgir instalações públicas destinadas à higiene pessoal, marcando o início de uma transformação nos costumes e na infraestrutura sanitária. Atental, a limpeza do corpo era uma questão de sobrevivência, não de conforto. Mesmo quando essas primeiras instalações sanitárias começaram a surgir, seu acesso era extremamente restrito. Os custos elevados tornavam esses espaços um privilégio exclusivo das classes mais abastadas, que podiam arcar com as despesas. Para a maioria da população, a falta de higiene seguia sendo uma realidade cotidiana e um problema grave. Nas 13 colônias, a ausência de práticas básicas de limpeza foi uma das principais causas de surtos de doenças, que se espalharam rapidamente entre os colonos e, de forma ainda mais devastadora, entre as comunidades indígenas. Estima-se que as enfermidades trazidas pelos europeus ao Novo Mundo tenham dizimado mais de 90% da população nativa na região da Nova Inglaterra antes mesmo de 1620. Nas décadas seguintes, o cenário não foi diferente. Epidemias como varíola, sarampo e febre tifoide continuaram a ceifar vidas em proporções catastróficas. Foi somente com o avanço tecnológico que surgiram soluções mais eficazes, como sistemas de encanamento, abastecimento de água potável e métodos organizados de coleta de dejetos. Essas inovações, aliadas à crescente compreensão da relação entre higiene e saúde, transformaram radicalmente as condições sanitárias. Doenças antes letais, como disenteria e cólera, passaram a ser controladas e muitas infecções que assolavam as cidades perderam força. O conhecimento acumulado ao longo dos séculos mostrou que a prevenção era tão importante quanto o tratamento e que pequenas mudanças nos hábitos podiam salvar inúmeras vidas. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões ou curiosidades nos comentários. E se gostou, não deixe de curtir e enviar para amigos e familiares que também se interessam por histórias pouco conhecidas do passado. Para descobrir mais fatos surpreendentes sobre o cotidiano das pessoas em outras épocas, confira nosso vídeo sobre 15 coisas nojentas da higiene nas 13 colônias. Se você está chegando agora ao canal, não esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. E siga-nos nas redes sociais, os links estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.